Agora, gente, a gente vai mudar de assunto agora para falar de política. Professor Davidson Cavalcante já está aqui. Professor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo, né, ao Povo na TV. Falar aí de Bolsonaro, que já se tornou réu. Deu aquilo que já era esperado, né? Boa tarde para você que acompanha o Povo na TV. Você que não deve estar sabendo, vai saber também aqui pela gente. O ex-presidente Bolsonaro e mais 7 integrantes, considerado o núcleo de ferro, o núcleo pensante, o núcleo intelectual, que pode ser aí considerado, na visão da PGR, o núcleo formatador de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2023, acaba de se tornar réu na primeira turma do STF. Ontem esse julgamento já dava indicativos de que isso pudesse acontecer. Praticamente os ministros dessa primeira turma negaram todos os argumentos preliminares da defesa, tanto de Bolsonaro quanto dos outros integrantes. E agora é a primeira parte que torna cada vez mais difícil o caminho do ex-presidente para tentar retomar o jogo político das eleições de 2026. Só para você ter uma ideia, vamos só lembrar aqui quem foi julgado nesse primeiro passo, lembrando que são mais de 30 integrantes aí, todos sendo julgados por vários delitos, inclusive o principal deles, uma tentativa de golpe. Vamos só analisar o seguinte, você que acompanha aqui com a gente. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é considerado o principal integrante, o mentor intelectual, o chamado 01 dentro do jargão, né, da política, o cabeça, o líder. Nós temos aqui o Alexandre Ramagem. Hoje o Alexandre Ramagem é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, mas na época era diretor-geral da ABIN, que é a agência de inteligência. A gente fala chulamente, né, comparado com a CIA dos Estados Unidos, não tem muita comparação, mas é uma agência de inteligência dentro do governo federal. Era ele o diretor e também é acusado, aí é colocado como réu agora diante dessa tentativa de golpe. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, a gente sempre vinha falando aqui numa situação muito delicada, porque nós temos integrantes de alta patente das Forças Armadas aqui no Brasil também envolvido nisso, né? Anderson Torres, que já tinha sido preso, a gente tem que lembrar disso, preventivamente, já num processo de investigação envolvendo Alexandre de Moraes, justamente pela invasão lá em Brasília. Ele agora se torna réu, era ministro da Justiça na época. Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional, braço direito do ex-presidente. Só um parêntese, eu conversei com uma fonte que esteve no julgamento ontem no STF, só para você entender, o Augusto Heleno não compareceu lá. Muitos esperavam que esses aliados estivessem ali com o Bolsonaro para dar uma ideia de reforçar o apoio, reforçar a lealdade, não aconteceu. Isso já soa como o grupo está dividido e é aquela velha história, né? Entre você e eu, pouca farinha meu pirão primeiro, vai você. Então o Bolsonaro esteve lá para mostrar força política, militância, isso é muito explorado. Então, nesse aspecto, Augusto Heleno foi uma ausência ali sentida nos bastidores. O Bolsonaro, que a gente já falou aqui, Mauro Cid, que é o delator do processo da tentativa de golpe. Esse foi um dos fatores ontem do julgamento, se tentou anular os depoimentos de Mauro Cid, muito semelhante ao que aconteceu na Lava Jato também, quando se tentou anular as delações premiadas, né, que é justamente essa delação com algumas características que podem aí ser, não digo um benefício, mas algumas convergências que a justiça pode dar para o delator e o Mauro Cid, que era ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o ex-vice de chapa de Bolsonaro em 2022, que também integrava ali o Ministério da Defesa, o Walter Braga Neto. Então, esses são os integrantes que agora se tornam oficialmente réus nesse processo, que vai seguir agora o trâmite das defesas, de ouvir testemunhas, ouvir também os próprios agora réus, ou seja, tem depoimento dos réus, e daí o processo segue os trâmites dentro da Suprema Corte, podendo ir e deve ir ao plenário do STF, o que pode gerar aí o pior pesadelo de Bolsonaro, a condenação e a prisão pelos atos de 8 de janeiro, pela tentativa de golpe. Isso é aterrorizante, porque ontem mesmo eu já conversava com uma fonte, inclusive aqui do Amazonas, do Partido Liberal, e já havia um temor hoje do próprio Bolsonaro, de repente, sair dali detido.
é algo que em Brasília não é muito circulante a informação. Por quê? Porque como é um processo que ainda vai torná-los réu, e agora são de fato, não tem por que ainda ter a prisão, a não ser que o Bolsonaro, de repente, tivesse uma tentativa de fugir do país. Mas o seu passaporte também está detido. Então, essa é uma situação que só se houver essa tentativa de fuga, qualquer um desses integrantes poderiam ser presos provisoriamente. Mas, para o ponto de vista político, agora é aquela velha narrativa, é criar o jargão que a militância de direita e mais próxima do ex-presidente tem feito nas redes sociais, que o Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça, é um perseguido político, dar cada vez mais combustão, tornar o Bolsonaro essa figura Marte, uma figura comparada a presos e exilados políticos, e jogar isso para o colo das eleições do ano que vem. Nesse quesito, a gente tem que analisar os movimentos agora de quem pode assumir, quem sabe, o Bolsonaro, o papel do Bolsonaro nas eleições. Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciaram e, claro, criticaram a decisão do STF com relação agora a tornar o Bolsonaro réu no processo de golpe de Estado, Bárbara. Agora, professor, a partir disso, o senhor já estava aí dando uns spoilers com relação a toda essa articulação política, né? A partir de ele se tornar réu e todo esse grupo, como é que fica para as eleições de 2026? Eu, particularmente, eu vou dar aqui uma opinião, ela pode ser lá na frente, depois revista. Eu já falei aqui mais uma vez, a situação de Bolsonaro é parecida com a do ex-presidente Lula, quando ali na Lava Jato também foi tirado de cena das eleições de 2018. Inclusive, quando Lula apontou o sucessor, que era o Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda de Lula, muito se falava que o Lula poderia apontar alguém com mais peso político naquela época. Não ocorreu. Ele apontou alguém do PT, Haddad foi para o segundo turno e perdeu as eleições justamente para Bolsonaro. A situação agora é parecida, mas com uma diferença. A direita tem nomes que podem aí, quem sabe, unir esse palanque, mas eu ainda considero o Bolsonaro a liderança única capaz de unir esse bloco. Se hoje nós temos que pensar em um sucessor do ex-presidente, não tem um nome de consenso. Fora que o bloco da direita hoje, com o Centrão ali, está muito rachado. O Caiado quer ser candidato à presidência, o governador do estado de Goiás. É um nome que pelo menos se pauta como direita, não se pauta como esquerda e nem como Centrão, né? Outro nome que ventila aí é o de Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado paulista, que é o estado com maior poder político e econômico do país. Mas a gente sabe que os governadores de São Paulo têm tido dificuldades em disputar eleições presidenciais. O Alckmin perdeu a eleição, José Serra perdeu a eleição, então a gente precisa olhar esse cenário. O nome que eu mais ouço nos bastidores, só para fechar esse comentário, e que parece ser o nome que pode ser trabalhado a partir disso, para manter a força do bolsonarismo, é o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, ela já está sendo orientada nos bastidores a trabalhar a sua imagem, pensando no Palácio do Planalto, ela que poderia disputar uma cadeira de Senado, inclusive pelo Distrito Federal. Então, se eu penso em um nome que pode suceder Bolsonaro, hoje o da Michele se fortalece. Tem votos no meio evangélico, é mulher, apela para o eleitorado feminino e para a revolta que grande parte desse eleitor tem hoje com o governo Lula. E só para fechar o comentário, já tinha te falado aqui, é muito difícil, gente, difícil, Bolsonaro ser candidato ano que vem. Professor, obrigada, viu? Obrigada pelas informações, pela análise. Inclusive, a gente pode falar mais sobre isso, porque também pode impactar nas eleições para Alberto Neto, por exemplo. Mas isso aí a gente vai conversando aí, né, professor? Spoiler, né? Eles se pronunciaram justamente porque sabe que o impacto dessa decisão influencia as eleições aqui no estado do Amazonas. Obrigada mais uma vez. Mais tarde tem que estar na hora? Estamos aqui. Às 5h30 da tarde, com Brunoso e professor Davidson com um comentário político. Facebook também. Instagram, Facebook, é o mesmo, Cavalcante Davidson. Eu peço sempre que você me siga, mas siga a Bárbara, siga também aqui as redes sociais da TV Norte, do Grupo Norte de Comunicação, para você ficar por dentro da política com seriedade, credibilidade e descomplicação. É isso. Amanhã tem mais, hein, professor? Vou para cá.